Patrick vive sozinho em um trailer em um parque de trailers e vê sua vida mudar quando uma jovem enigmática aparece em sua porta durante uma forte tempestade. E esse é You'll Never Find Me de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre You'll Never Find Me, que foi dirigido por Josiah Allen. E ele é um filme de suspense com algumas pitadas de terror e que mostra a interação de dois personagens dentro desse trailer, onde de acordo com a conversa você acaba achando muita coisa estranha, mas sem saber qual lado está escondendo mais informações do outro. E esse filme ele começa com essa jovem que bate na porta do Patrick de madrugada no meio de uma tempestade e ela pede para ele abrir a porta porque fala que ela estava perdida e que precisava usar o telefone. O Patrick, mesmo desconfiado, deixa ela entrar e fala que ele não tinha celular, mas que quando passasse a chuva ele levaria ela ao telefone público que tem nesse parque de trailers. E então ela desconfia dele porque é meio estranho atualmente a pessoa não ter um celular ou um telefone e ter que usar o telefone público. E logo em seguida ele fala para ela tirar a blusa porque ela estava encharcada e estava molhando todo o chão do trailer dele, porque estava chovendo muito, e é uma red flag, né? Porque é meio estranho. E ele fala que ele só quer colocar a blusa no aquecedor para ela secar e ela não ficar passando frio. Então ela dá a blusa e ele coloca no aquecedor e eles começam a conversar. E tanto ela quanto ele ficam muito desconfiados pela situação ser esquisita, mas ele também fica meio desconfortável com certas coisas ali. Mas a gente pode também interpretar que ele só é meio solitário, então ele não sabe lidar muito bem com as pessoas, já que no começo mostra que ele estava bebendo e provavelmente ele era um cara cheio de problemas que não sabia muito bem como lidar com aquilo. E logo depois disso ele fala que se ela quisesse poderia tomar um banho, já que ela estava tremendo de frio por causa da chuva. Ela fica meio receosa, mas aceita. Então, quando ela entra no banho, ela escuta alguns barulhos e logo em seguida o cara bate na porta, mas não fala nada. Então, ela fica ali achando que ele poderia estar espiando ela no banho, mas ele só deixa uma toalha ali e sai, sem maiores problemas. E logo após ela sair do banho, ele estava fazendo uma sopa para dar para ela, porque e ela fala que não ia ficar muito tempo ali, que ela só queria que ele levasse ela até o telefone para resolver esse problema para poder ir embora. E ele fala de novo que quando a chuva passasse, ele levaria ela lá. E ela fica com a sopa na mão, fica receosa de comer, já que ela não conhece o cara e o cara é meio estranho. E eles continuam conversando ali, tentando um tirar a informação do outro. O que me lembra muito é aquele filme Barbarian, já que a menina ela aluga uma casa e já tinha um outro inquilino que também tinha alugado a casa no mesmo dia. E acaba sendo uma situação parecida porque também estava chovendo, era de noite e os dois não se conheciam. E em Barbarian o cara também deixa ela passar a noite lá. E já que os dois tinham alugado a casa no mesmo dia e ele também tinha como comprovar isso. E a menina lá, ela toma algumas precauções, como não tomar o chá que ele faz para ela, e ela checa os documentos dele escondido, que é uma atitude inteligente, já que ela não conhece o cara, e como eu falei, são red flags, então ela está tentando se prevenir de alguma coisa ruim. O que mostra que a personagem não é burra. E de acordo eles vão conversando aqui, a menina ela acaba notando algumas coisas que ela acha estranho, e o cara fala que ele estava ali sozinho, que ele era solteiro, e ela vê algumas roupas femininas no quarto do trailer e ela também acaba achando um brinco, o que não combina muito com o discurso que ele estava adotando ali. E em vários momentos ele acaba falando também que ela parece familiar, ou que ele já tinha visto ela em algum lugar, e ele pergunta de onde ela era e ela nunca responde, ela sempre tem uma resposta bem evasiva para tudo. Até que um certo momento, ela cansada dessa situação, que ela acha muito esquisita, ela fala que queria ir embora e que ele não estava querendo deixar ela embora e que ele não queria ajudar ela, e fala que ela queria a chave para abrir a porta porque ele tinha trancado, já que ele falava que tinha várias crianças que batiam na porta dele e saíam correndo. Então, depois desse acontecimento, ele acaba trancando a porta e ele fala: não tranquei, você pode sair quando você quiser. E ela realmente ela abre a porta não estava trancada, só que a tempestade estava muito forte ainda, então ela decide ficar.
porque ela viu que realmente a porta não estava trancada, então quando ela quisesse sair, ela poderia fazer isso. E também o Patrick falou que os portões desse parque de trailers estavam trancados, então não teria como ela sair, a não ser que alguém dali pudesse ajudar ela com a chave dos portões. E como eu falei, tudo isso é interessante porque, por mais que sejam apenas dois personagens, uma única locação, que é esse trailer, não fica claro quem dos dois poderia causar mal ali um ao outro. Os dois tentam tirar informações um do outro e ninguém consegue. Então, na maioria dos filmes, a gente costuma ficar do lado de quem pede ajuda, porque a gente sabe que é um clichê. E esse negócio da pessoa esquisita que parece estar te ajudando e no final ela não está. Mas aqui tem essa dualidade, porque não fica muito claro a intenção dos dois, já que ela também chega de madrugada, o cara fala que os portões desse parque estavam trancados, então como ela tinha entrado ali? E ela nunca responde nada, ela é sempre muito evasiva. O que ajuda a gerar essa dúvida de que talvez ele só seja meio excêntrico ou estranho, por ser muito solitário e que claramente ele tem vários problemas que ele está lidando ali e ele não sabe como lidar direito com isso, e que ela sim pode estar escondendo alguma coisa. Então, para falar um pouco mais sobre o filme e colocar minhas interpretações sobre ele, eu vou acabar precisando dar alguns spoilers, então estejam avisados. Então, como eu falei, a menina que chega no trailer, ela é extremamente invasiva. E vocês talvez possam ter reparado que em nenhum momento eu falei o nome dela, porque em nenhum momento ela fala isso no filme. E se você for pesquisar pelo filme e procurar o elenco e ver os personagens, o nome dela está como A Visitante. E essa informação é legal porque ela depois acaba se amarrando com todo o contexto geral desse filme. Então, logo depois de ela pedir para sair e o cara falar que as portas estavam abertas, e que não estava trancada, ela poderia sair quando quisesse, ela acaba se desarmando ali. Então ela aceita a bebida que ele tinha dado antes e que ela não tinha tomado porque ela estava com medo, e eles começam a conversar de novo. Ele fala de novo que ela é familiar e que logo depois dessa conversa e dela ter ingerido a bebida, ela começa a passar mal. Então, por mais que o filme inteiro ele gera essa dúvida de qual dos dois poderia ser a pessoa perigosa ali, na parte final fica claro que ele era um serial killer. E durante o filme sempre tem alguns flashbacks dele falando que ela era familiar, então mostra esses flashbacks de uma menina numa praia, e ela fala que também estava na praia, saiu correndo de lá e bateu na porta dele. E ele acaba falando que fazia muito tempo que ele não fazia aquilo e que ela deu azar de eles terem se encontrado, porque ele tinha acabado de fazer uma vítima antes e ela tinha batido na porta dele logo em seguida. E o filme, se eu não me engano, ele não é muito longo, eu acho que ele tem 1h45, alguma coisa perto disso. A primeira hora inteira é basicamente essa conversa e eles tentando pegar informações um do outro, e depois disso acaba virando meio que um terror surrealista. E ele dopa ela e ele fala que ela deu azar de ter batido na porta dele naquele momento, e logo após isso ele começa a ver todos os fantasmas das mulheres que ele tinha matado antes. E como eu falei, ele começa a virar um terror surrealista, onde começa a piscar um monte de luz colorida, e ele começa a ser atormentado por aqueles fantasmas, o que mostra que a fotografia desse filme é bem interessante também, mesmo estando em um único cenário, ele consegue gerar essas dúvidas e esses planos que geram bastante tensão. Logo depois disso, o filme acaba mostrando que ele estava sentado ali tomando a bebida dele, como se nada tivesse acontecido, e ele escutou uma batida na porta das crianças novamente, que ele falava que batiam na porta dele e saíam correndo, e o filme acaba ali. Então eu não sou a pessoa que faz aquele tipo de vídeo sobre filme com o final explicado e tal, mas eu vou dar minha interpretação do que fez sentido para mim. Então, na minha opinião, ele era assim um serial killer, ele estava sendo atormentado por todas aquelas mulheres que ele tinha feito, que ele tinha matado, e esse final ele dá a entender que as coisas não aconteceram naquele momento, que era só essa tormenta na mente dele, mas durante todo o filme ele fala que conhecia a menina e que ela era familiar, e tem todos esses flashbacks de uma pessoa com o mesmo biotipo dela numa praia durante uma chuva, e que na minha interpretação eu acho que esse caso dele aconteceu muito antes. E eu acho que foi a primeira vítima dele, no que dá para entender pelo filme. Então,
ele já tinha matado essa menina e, como eu falei, ele estava passando por aqueles problemas e provavelmente ele estava sendo atormentado por tudo isso, mas o que passa ali não foi naquela noite, então a morte dela já tinha acontecido muito antes. E no geral, You Will Never Find Me, ele consegue trazer um bom suspense com essa dúvida de quem está mentindo para quem, e que consegue fazer muito bem, e consegue deixar você muito preso nessa história, mesmo se passando em um único local com apenas dois personagens, onde ele tem aspectos técnicos muito bons, como a fotografia e os diálogos do roteiro, e que você tem que acabar prestando muita atenção nos pequenos detalhes para conseguir ter um melhor entendimento dessa trama. E é um filme que eu achei muito interessante, mas eu sei que ele não é para todo mundo, então cada pessoa também pode acabar gerando interpretações diferentes do que acontece ali. E como eu falei, é só a minha interpretação. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!